Vamos partir agora, então, para o nosso próximo painel, que são os requisitos e fundamentação da perícia de engenharia na construção civil e sua incompatibilidade com a metodologia da inspeção predial. A primeira panelista vai ser a engenheira Flávia Zoega Andreata Pujadas, que é engenheira... Obrigada, boa tarde para todos. Agradeço participar desse evento na presença de profissionais tão ilustres do mercado e que já brilhantam esse webinar. Eu gostaria de começar com vocês, na verdade, com a definição de vício, né, e a visão geral de vício. Toda essa questão entre perícias e inspeção predial, e eu vou tentar mostrar a incompatibilidade das metodologias, né, de usar a inspeção predial para se fazer perícia ou para instruir qualquer demanda judicial ou arbitral, nesse sentido de envolvendo as questões construtivas, principalmente nas edificações. Há que se lembrar, primeiramente, a definição de vício, que está na 13752, que é uma anomalia ou falha que afeta ou impacta a perda de desempenho de componentes ou sistemas construtivos, e também pode se vincular à inadequação de produtos e causando transtornos e prejuízos materiais ou financeiros. Então, assim, o vício não é qualquer irregularidade, o vício não é qualquer anomalia, não é qualquer falha, não é qualquer não conformidade, é aquela que necessariamente impacta desempenho. Lembrando, desempenho dividido nos seus requisitos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, não é? E que tem um vínculo forte com a execução da manutenção e o transcurso do tempo. Né? Então, o desempenho tem sempre uma parcela que se perde naturalmente, uma parcela que se recupera com atividade de manutenção. Evidentemente que também, se não ocorrer a atividade de manutenção, esse desempenho precocemente é perdido e tem-se uma falha. A falha no sentido amplo do que vem a ser falha, que é a ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou elemento consultivo, resultando em desempenho inferior ao requerido. Então, um problema de manutenção, uma deficiência de manutenção é uma falha e é um vício. Só que a origem está na fase de uso. Origem na fase de uso, operação e manutenção, e não na fase de projeto ou execução, que aí se caracteriza um vício construtivo se houver uma perda precoce de desempenho. Então, primeiramente, as perícias, quando elas estão ligadas a essas questões construtivas, e quando se fala de apuração de nexo causal, de verificação de deficiências construtivas, ela está olhando muito para o vício, porque do vício que se deriva a questão de danos, e são os danos que são são possíveis de indenização ou de obrigação de fazer. Então, não é qualquer anomalia, qualquer não conformidade, e tampouco são as falhas de manutenção que impactam nos vícios construtivos, né? E também não é qualquer irregularidade que pode ser classificada como vício. Para isso, evidentemente, as perícias avançam para usos de requisitos próprios, procedimentos próprios, metodologia investigativa, coisa que a inspeção predial não utiliza. Não utiliza porque não é escopo, não faz parte da metodologia. E nós vamos mostrar aqui essas diferenças, tá certo? Então, a inspeção predial, ela não tem só a questão da responsabilidade, como bem colocado pelo Dolácio. Ela realmente não apura a responsabilidade, mas antes disso, ela sequer apura vícios. Ela não chega a fundamentar um trabalho técnico que chegue nos vícios. Então, usar laudos de inspeção predial para instruir demandas que têm a ver com vícios construtivos é extremamente subjetivo, impreciso, precário. E o próprio trabalho em si possui um vício. Porque um trabalho de perícia
ou que instrui uma demanda de prova que não segue a 13752, por si só é vicioso. Nós, peritos, gostamos de apontar vícios nas construções e mostrar aqui as perdas de desempenho, as não conformidades com normas técnicas. E a pergunta que fica é: você, perito, executa o seu trabalho pericial de acordo com a norma técnica 13752 ou você se vale de outra norma que não se aplica? Então, o seu trabalho possui vício na essência, além de imprecisão, falta de fundamentação e de uma série de outras coisas que fazem com que a perícia fique subjetiva e não atinja a necessidade técnica que ela demanda. Então, na metodologia investigativa para apurar nexo causal, nas perícias de engenharia na construção civil, nós sempre temos a obrigação de juntar o efeito com a causa. O nexo causal não é só simplesmente dizer a origem do problema ou dizer o agente causador. O nexo causal é um conjunto de informações que faz esse vínculo fático entre o efeito e a causa, entre o sintoma e a sua causa. Então, isso tem que ser comprovado. Então, a metodologia investigativa nas perícias, ela vai no encontro de comprovar esse efeito causa, ela demanda por raciocínio lógico dedutivo, ou seja, existe uma necessidade de se esgotar hipóteses de efeito e causa, deve considerar, então, todas as hipóteses e tem que ter uma relação lógica e coerente, tecnicamente falando, para que explique a anomalia ou o problema estudado. Existem requisitos muito específicos e detalhados, com procedimentos essenciais e, digo, até obrigatórios para as perícias judiciais, no desenvolvimento dos trabalhos que estão expressos na 13752 e na norma de perícias básica do IBAP. Sendo que nessa revisão que o Otávio colocou, esse arcabouços de procedimentos e requisitos, ele amplificou muito. Então, a versão próxima da norma 13752, ela vai ser bastante exigente com os peritos no sentido da observância dos requisitos, inclusive porque eles estão minuciosamente descritos para cada modalidade de vistoria, inclusive a vistoria de causalidade, que é a de apuração de nexo causal. E nessa sequência, ela obrigatoriamente tem que ser fundamentada, precisa, objetiva e expressar essa apuração lógica e coerente daquilo que a gente entende como a verdade técnica. O perito, para cumprir os requisitos da perícia, ele tem duas atitudes. Ele tem a atitude investigativa e a atitude científica. Essas atitudes demandam uma série de qualidades e de formações, que essa tela expressa algumas delas para vocês, que sem isso a perícia não se cumpre, os requisitos não se cumprem, a fundamentação não se dá. Coisa que na inspeção predial, isso não é sine qua non. Na inspeção predial, a gente não tem uma responsabilidade pela busca da verdade dos fatos, por precisão. A gente não tem uma necessidade de considerar implicações, consequências, ou seja, danos decorrentes. Então, foge muito aquilo que a metodologia investigativa pericial demanda do raciocínio lógico dedutivo e da atitude do perito perante o seu trabalho, daquilo que é a inspeção predial. E dentro disso, o compromisso da perícia, portanto, é sim também com a responsabilidade, apurar a responsabilidade, mas é antes disso, com a clareza, com a objetividade, com o cumprimento de requisito, com precisão, com fundamentação, tá certo? E com essa apuração de nexo causal, que aqui eu estou colocando para vocês, inclusive numa balança, porque
todas essas características da apuração do nexo causal, elas são bem pesadas, bem medidas e bem fundamentadas na perícia. E sem qualquer uma delas, você não está apurando o nexo causal. Então, o que é apurar o nexo causal? É descrever tecnicamente a questão que você está analisando e estudando, é identificar e estudar fundamentadamente todos os mecanismos de ação ou os processos que desencadearam aquele sintoma, verificando naquele raciocínio lógico-dedutivo a causa e o efeito e excluindo as hipóteses que se mostram nulas ou que não explicam aquele sintoma ou aquele problema estudado. Nessa sequência, é identificar os agentes causadores que motivam esse processo que desencadeia o sintoma e, por fim, determinar as origens. E as origens podem ser no projeto, no material executado, utilizado na execução, no uso, na manutenção ou na reforma executada no edifício. E é através das origens que a perícia chega no apontamento fundamentado pelo nexo causal da determinação da responsabilidade, né? Coisa que na inspeção predial isso sequer é preocupação do trabalho, tá certo? Não só isso, a perícia deve cumprir requisitos. E isso muito mais importante nas perícias judiciais. Eu trago aqui transcrito uns trechos das normas de perícia do IBAP e da 13752 que reforçam a obrigatoriedade de uma perícia cumprir requisitos da perícia. E em destaque, a determinação obrigatória da observância de requisitos nas perícias judiciais. Então, eu pergunto, uma inspeção predial que sequer é perícia, que sequer é realizada na luz da 13752, ela sequer cumpre requisito essencial de perícia. Como ela pode se prestar para instruir uma inicial que vai demandar uma prova técnica ou que vai estar discorrendo sobre questões de responsabilidade de vícios construtivos? É um absurdo. É uma instrução com vício de origem, vício material. Você está usando o trabalho errado, no local errado, na hora errada, e apontando provavelmente coisas erradas também. Porque a metodologia da inspeção predial não atende aos requisitos das perícias. E que metodologia é essa? Como o Dolácio já discorreu sobre ela, eu só gostaria de colocar aqui o que motivou a inspeção predial se tornar a inspeção predial. O que motivou a inspeção predial foi o volume exacerbado de falhas e de colapsos que existem nos edifícios em uso, em falta ou deficiência das atividades de manutenção. Esse gráfico apresentado aqui, que mostra que 66% das origens dos acidentes prediais com imóveis na fase de uso são de origem na falta ou deficiência de manutenção, isso foi um trabalho apresentado num congresso brasileiro em 2009. Esse gráfico se mantém. A preocupação da inspeção predial é auxiliar a gestão na fase de uso, não é ficar apontando questões de vícios, responsabilidade de construtora incorporadora. Se essas questões existem, é claro que a inspeção predial aponta, mas sob uma ótica estritamente administrativa, e nós vamos ver isso. Então, as preocupações da inspeção predial não têm nada a ver com as preocupações das perícias. E se há emprego da inspeção predial nas perícias, é desvirtuando a metodologia da inspeção predial. A inspeção quer saber qual é a saúde do seu prédio, ela quer fazer um check-up no seu prédio. E, para isso, ela tem a visão de clínico geral, ela só é utilizada na fase de uso e precisa ter histórico ou não de manutenção. Quer dizer, não dá para você fazer inspeção predial no recebimento de uma obra. Qual é o histórico de manutenção que tem no recebimento de obra, minha gente? Isso é um outro tipo de trabalho. Isso daí está no âmbito das perícias,
né? A inspeção predial, ela parte de uma simples constatação. Ela não usa de metodologia investigativa, ela só aponta o problema e, às vezes, ela nem é conclusiva, porque aquela questão demanda de inspeção especializada que ela vai recomendar. Então, a inspeção predial, ela tem um braço muito forte e a preocupação dela é a recomendação técnica. Sabe por quê? Porque ela tem um compromisso com auxiliar o gestor predial para a realização de planos de reforma, de reparo e de manutenção. Por que a inspeção predial usa das prioridades técnicas sobre os itens de reparação que ela aponta no laudo? Por quê? Porque ela quer, ao final, entregar 2 listas para o condomínio. Uma lista de apontamentos de atividades para aprimoramento ou implantação de manutenção e outra lista de apontamentos de necessidades de reparo ou reformas. Porque o condomínio custeia essas coisas de forma distinta. Questões relacionadas à atividade de manutenção são consideradas despesas ordinárias no condomínio e questões relacionadas a reparos e reformas são despesas extraordinárias. Então, note que a metodologia da inspeção predial em nenhum momento se preocupou com responsabilidade, com vício, com dano, nada disso. Ela está preocupada em entregar para o cliente uma lista de prioridade que ele possa já entender que essas questões eu tenho que olhar com as minhas despesas ordinárias e essas outras com despesas extraordinárias. É só isso que a inspeção quer, auxiliar a gestão predial e de manutenção. Então, aqui, já caminhando um pouquinho para o fim da minha fala, eu quero apresentar, na ótica prática, como é incompatível você usar a metodologia da inspeção predial na perícia. Então, aqui eu tenho um desplacamento de revestimento cerâmico numa fachada que aconteceu por uma série de fatores. A perícia apurou problema de tempo em aberto da argamassa, ausências de juntas, problemas de deformação lenta na estrutura, tá certo? Problemas também de resistência do próprio emboço e assim por diante. A inspeção predial, a perícia foi a fundo, depois de fazer ensaios de percussão, depois de pedir, inclusive, testes de resistência à tração e de reconstituição de traço, ela chega às suas conclusões. Agora, a inspeção predial, ela olha um sintoma desse, ela vai simplesmente dizer desplacamento do revestimento cerâmico. Ela pode até ir um pouco mais e falar assim, na interface da cerâmica com cimenticola, provável perda de tempo em aberto da cimenticola, ponto, porque é o que ela está vendo, ela está usando sensorialmente, usando dos sentidos para fazer sua constatação. Mais nada, ela não vai entrar, ela não consegue ir além disso. Agora, isso é suficiente para uma prova? Não, olha, complica, porque não vai além, tá certo? Outro exemplo aqui é de infiltração. Essa é uma subestação com uma infiltração de água. A inspeção predial, ela chega aqui e fala assim, existe uma infiltração de água aqui. Ela não vai saber de onde vem essa água, se é um problema da jardineira que está em cima, ou do outro subsolo, se o sistema de impermeabilização apresenta alguma falha, se teve uma perfuração, se foi problema de raiz do paisagismo. Ela não entra nas N hipóteses da metodologia investigativa da perícia. Ela simplesmente chega aqui e fala, aqui existe uma infiltração de água. E ela vai recomendar uma ação investigatória. E que pode não ser relacionada à fase de execução ou de projeto. Pode ser simplesmente um problema de manutenção do paisagismo também. Então, ela não avança, ela não entra nesse particular. Aqui um outro exemplo, isso é um rufo que não foi pintado, num prédio de mais de 10 anos.
A inspeção predial, ela não está interessada se esse rufo foi pintado de origem, se não foi pintado de origem. Para a inspeção predial, interessa o seguinte: tem que ter pintura nesse rufo a cada 3 anos. Você tem 10 anos, edifício, nunca pintou esse rufo. É falha de manutenção. Ela não quer saber, porque a atividade da manutenção já devia ter entrado pelo menos umas 3 vezes nesse rufo, e nunca foi feito nada nesse rufo. Agora, a perícia, se isso cai numa perícia, aí se entra no mérito bom, não existia um sistema de pintura para que ele fosse mantido. Bom, então, realmente, aqui pode ser que exista uma questão de anomalia construtiva, vamos verificar a questão de perda ou não de desempenho precoce para poder classificar em vícios, há danos decorrentes desse rufo, tem alguma infiltração nos revestimentos, tem alguma formação de fissura higroscópica e assim por diante. Então, a metodologia investigativa, ela vai na busca dessas coisas. A inspeção predial é quase que factual, né? Aqui um outro exemplo, um problema de... Aqui é uma trinca entre... infelizmente isso foi realizado dessa forma, uma parede de concreto e uma laje de concreto que não foram aí corretamente solidarizados, aconteceu uma junta entre essa solidarização e, consequentemente, aconteceram infiltrações de água e aí lixiviações e as eflorescências e assim por diante. A perícia tem que fazer até uma janela de prospecção aqui para avançar e conseguir apurar corretamente os mecanismos de ação. A inspeção predial, ela vai só dizer, olha, aqui tem uma trinca e tem um processo de lixiviação. E existe uma infiltração, ponto final. É insuficiente. E ela fala isso por quê? Porque muito provavelmente aqui tem que ter reparo, não é manutenção, é reparo. Ela não está preocupada se é um problema da construtora ou não é, etc. Ela não entra nesse mérito e não precisa provar isso. Ela não precisa fundamentar isso, né? E nesse particular, ela é sim subjetiva. Aqui, um exemplo de uma fissura a 45 graus num vão de esquadria. A perícia, ela tem que prospectar, ela tem que mostrar que, nesse caso, tinha verga, que o problema era o posicionamento da tela de reforço da argamassa. A inspeção predial nem tem essas etapas, ela nem avança para fazer janela de prospecção. Ela simplesmente diz que tem uma trinca e precisa ser investigado. Porque se for uma fissura simples, superficial, de retração por uma questão de umidade, a pintura resolve e a manutenção está aí para isso. Agora, realmente, se for uma questão de posicionamento de tela ou ausência de tela, aí, de fato, tem que ter um reparo. Então, não é uma despesa ordinária, é uma despesa extraordinária. Essa é a preocupação da inspeção predial, mas ela nem atinge esse diagnóstico, porque ela não pode fazer a janela de prospecção. Então, ela é subjetiva quando ela aponta. Aqui, um outro particular, aqui também formações de trinca, e nesse caso é de requadração de diversas sacadas e, infelizmente, essa argamassa possuía gesso. Então, você tinha aí uma expansão, né, pela ação da umidade na reação química com o gesso, e a perícia fez ensaio de traço, fez ensaio de tração na fachada, fez uma série de procedimentos investigativos. A inspeção predial, se fosse chegar aqui, simplesmente ia mostrar uma trinca. E, dependendo da tipologia e da repetição nos demais andares, ela ia indicar exatamente uma inspeção especializada e não ia entrar em mérito nenhum de causa, efeito, de metodologia investigativa, de responsabilidade. Aqui uma outra formação de trinca, de fissura mapeada. Essa fissura, ela é de retração superficial. Agora, pode ser também relacionada a finos, mais finos, etc. Isso é a perícia que vai investigar. A inspeção predial não vai entrar no mérito de elencar todas as hipóteses de formação dessa fissura mapeada para aí poder fazer a conclusão. A
A inspeção predial vai chegar e olhar, olha, são fissuras mapeadas, são superficiais, e aqui recomenda-se as atividades de pintura. Pode ser impreciso? Pode. Pode ser subjetivo? Pode. Na inspeção predial, pode. A mesma coisa aqui, por fim, é o último, Eduardo. Uma fissura aqui num elemento de vedação, que a inspeção predial também, ela ia apontar essa imagem, essa fissura. Só isso. A perícia não. A perícia vem aqui e faz uma janela de inspeção. Daí já vai perceber que essa fissura não é de revestimento, já fez ruptura da vedação. Não satisfeita, a perícia ainda monitorou aqui uma questão de abertura e, na sequência, ainda abriu e chegou no baldrame, que também estava fissurado. Então, notem, a perícia partiu de uma fissura que podia ser simplesmente uma fissura que aparentemente de revestimento, e caiu aqui num problema de fissura de viga baldrame, um problema de fundação, né? A inspeção predial não chega nessa profundidade. Então, minha gente, esses são exemplos da incompatibilidade de você usar aquela metodologia da inspeção predial dentro do universo das perícias, principalmente aquelas que estão demandando por prova, por nexo causal e por asserção de direitos e responsabilidades. Quem usa, com todo respeito, da inspeção predial para essas outras finalidades, está fazendo um trabalho com vício, porque sequer atende a 13752. E não é à toa que na ABNT existe uma outra norma descolada das perícias para tratar das inspeções prediais. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a minha fala e agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês. Obrigada.